Oi, desenhista! Para você que é iniciante, deve ser bem difícil fazer um desenho bonito e simples. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo falando tudo que você precisa saber para fazer um desenho simples. Não vai ser nada muito complexo ou avançado, vai ser só o básico para você aprender a fazer um desenho bonito. Eu vou separar esse vídeo por tópicos para vocês não ficarem perdidos. E cada um vai destacar o que e quando você precisa fazer. Ah, mais uma coisa, não levem o que eu falar como uma regra universal. É só o jeito que eu uso os fundamentos. E mil perdões se você se perder em alguma parte, porque eu sou uma péssima pessoa ensinando. Eu estudei desenho boa parte da minha vida e eu não sei ensinar isso direito. Vai entender, né? Antes de tudo, a gente tem que entender como funcionam os fundamentos do desenho. Você já deve ter ouvido falar deles. Eles vão ser fundamentais para o nosso aprendizado. Nossa, os fundamentos vão ser fundamentais. Meu amigo, eu vou abordar cada fundamento de maneira mais simples, para você não se sentir muito perdido. Então vamos do simples até o avançado. Então vamos começar com o aquecimento. Antes de você fazer qualquer desenho, eu recomendo você fazer isso. Como o nome já diz, é um aquecimento. Eu sei que isso parece coisa boba, mas realmente ajuda. De início, eu recomendo aquele treinamento dos pontinhos, que para você que não sabe, você tem que fazer vários pontinhos na tela e tentar ligar eles com uma linha só. Vai por mim, isso é bem mais difícil do que parece. Uma coisa que vai te ajudar no começo vão ser as linhas fantasmas. E o que é uma linha fantasma? Linha fantasma é quando a gente faz um movimento de linha, mas não desenha a linha. Para você que desenha com uma mesa ou desenho tradicional, você vai entender bem mais fácil o que eu quis dizer. Esse movimento vai nos ajudar a entender como fazer a linha. Se você não conseguir ligar um traço no outro, eu recomendo você fazer o movimento da linha fantasma antes de você fazer o traço. E se você não conseguir mesmo assim, fica fazendo o movimento da linha fantasma até você se sentir confiante. O objetivo desse aquecimento é para você soltar o traço. Para você que está começando agora, eu recomendo você fazer isso antes de todo o desenho. Agora que terminamos o aquecimento, vamos para a próxima etapa. Para entender o corpo humano, primeiro nós temos que entender as formas. Como nós vamos usar as formas? Primeiro a gente vai estudar as formas de maneira individual e depois vamos tentar colocar cada forma em 3D. Por exemplo, o quadrado. A gente pensa que é muito fácil desenhar um quadrado. E é fácil, até você decidir girar ele no espaço. É isso que você tem que fazer para entender as formas. Estudar cada uma em 3D, girando ela no espaço. Eu confesso, eu demorei para aprender isso. Tá, mas você deve estar se perguntando, por que eu vou precisar de formas em 3D? Elas vão ser essenciais para você simplificar o corpo humano. E agora que você aprendeu formas em 3D, você pode rotacionar seu corpo para onde você quiser. Tá, mas como nós vamos transformar essas formas numa simplificação do corpo? Nós vamos fazer 3 caixas se baseando nas formas. Uma para a cabeça, uma para o busto e uma para a pelvis. Com isso a gente já tem uma visão muito simplificada de um corpo. Agora você pode fazer o que quiser com ele. E por você ter estudado formas 3D antes, você vai ter muito mais liberdade na hora das poses. E você vai conseguir rotacionar seu desenho com mais facilidade. Agora que aprendemos tudo isso, vamos para a próxima etapa. Agora nós vamos falar sobre o shape. Sim, o shape. O shape vai pegar tudo que a gente fez agora e transformar o mais parecido com o corpo humano. É agora que as peças vão se encaixar. Vocês se lembram dos quadrados que a gente fez ainda agora? Vamos ajustar o shape neles para parecer mais com o corpo feminino. Vão ser 2 shapes, esse que é mais ovalado e esse que parece uma cueca. Daí em diante a gente já consegue montar o corpo feminino com muita mais facilidade. Claro, você não vai acertar de primeira, ainda mais no começo, você vai ter bastante erro em encaixar as coisas. Eu recomendo fortemente o uso de referências para você aprender como funciona o corpo. E outra, você não precisa saber tudo de anatomia para saber fazer um corpo humano. Você só precisa estudar com shape e referência e você vai aprender anatomia aos poucos. Tudo isso sem você saber detalhes específicos do corpo humano. Mas lógico, se você estudar anatomia, você vai ter bem mais entendimento do corpo humano. Essas dicas são para quem tá começando agora, então não vai fazer tanta diferença agora. Juntando tudo isso que eu te falei, agora você tem um corpo humano. E agora você pode mover livremente para onde você quiser. Dito isso, a gente já pode ir para a próxima etapa. Eu diria que a observação é a etapa mais importante do processo, porque com ela dá para aprender praticamente tudo. Tem como você estudar cada fundamento só observando e aplicando. Isso vale até para os fundamentos que eu falei agora há pouco. A observação vai te fazer entender como as coisas funcionam. No começo você vai ficar se perguntando por que tal coisa é de tal jeito. É aí que você vai começar a aprender.
Mas como você está começando agora, eu recomendo você começar pelas coisas simples do personagem, como roupas e cabelos. Entender essas coisas de começo vai fazer você melhorar na sua observação. Um ponto bem forte da observação é que você pode estudar outros estilos de outros artistas só olhando, mas eu não recomendo isso logo de cara. Primeiro, você tem que se sentir confortável desenhando as coisas simples para passar para o mais avançado. E isso leva um tempinho. E quando você ir para o avançado, eu recomendo você estudando o estilo de vários artistas para ir moldando o seu. Fique se questionando o que te faz gostar de uma arte. E estude isso individualmente. No meu caso, eu gosto de como esse artista utiliza as linhas. Ou essa artista, eu realmente não sei. E no vídeo eu tentei estudar o que faz a linha dele ser a linha dele. E sério, olhando assim parece fácil, mas realmente não é. Eu tive que estudar que tipo de pincel ele usa, em que opacidade e por aí. Tudo isso para chegar o mais perto possível da linha da pessoa. E observação é isso, você entender como funciona uma coisa só observando. Bom, eu acho que a gente já pode ir para a próxima etapa. E a próxima etapa é... A composição é necessária para nós ajeitarmos os elementos visuais do desenho, ou seja, como você vai organizar o seu desenho. Isso para mostrar o que você quer passar para o telespectador. Às vezes é uma emoção, uma ideia, um gesto. Aí vai de você e da sua criatividade. A composição é fundamental quando a gente faz um desenho com um fundo, porque o fundo vai ajudar a reforçar a nossa ideia, ainda mais se tiver uma composição boa. Mas também tem como fazer um desenho com uma composição muito boa, sem fundo. Novamente, eu recomendo o uso de referências para você ir treinando isso, porque não é um bagulho que você aprende da noite pro dia. Eu também recomendo vocês copiarem alguns desenhos de alguns artistas que vocês gostem. Assim dá para entender como aquele artista usa a composição. Agora sobre o gestual. Bom, eu coloquei gestual aqui porque dá pra você fazer vários desenhos bonitos só usando esses dois fundamentos. Na verdade, só esses dois não, mas vocês entenderam. O gestual tem muito mais a ver com a pose da personagem e é utilizado para fazer poses em movimento ou fazendo algum tipo de ação, só que sem perder a fluidez do desenho. Dá até para fazer poses dinâmicas com ele. A ideia é fazer poses que se encaixam em um contexto. Por isso eu juntei esse fundamento com a composição. Porque se você fazer uma pose boa, com os elementos bem ajeitados, você tem um desenho bonito. Bom, eu espero que eu tenha conseguido explicar bem. Se você não conseguiu entender, mil perdões. Tá, agora vamos para a próxima etapa. O storytelling é uma das etapas mais importantes. Como o nome já diz, o storytelling faz o seu desenho contar histórias. E como que a gente faz isso? Eu vou tentar dar um exemplo muito porco do que é storytelling. Vamos supor que você quer criar um guerreiro. O que vai dar a entender que o seu personagem é um guerreiro? Os acessórios, as roupas, as poses. No meu exemplo, eu posso colocar uma espada nele para dar a entender que ele é o guerreiro. Mas não é o suficiente. Posso colocar mais elementos, como uma armadura, entre outros. Não sei se eu consegui explicar direito, mas é mais ou menos assim que o storytelling funciona. Tá, agora vamos para a última etapa. Diferente das outras etapas, isso daqui vai mais de pessoa. Estou falando do seu processo de arte. Tem pessoas que priorizam terminar a sua arte rápido e tem pessoas que se importam mais com detalhes no seu desenho. Eu sou da primeira opção. Eu meio que vou me contradizer agora, porque no desenho que eu estou fazendo no vídeo eu optei pela segunda opção. Calma, eu posso explicar. Eu meio que não tenho um padrão de processo de arte. Eu priorizo o desenho ser rápido, só que eu faço isso de diferentes formas. Então, eu decidi pesquisar o processo de arte de outros artistas. Aí, finalmente chegamos no processo de arte que está passando aí no vídeo. Eu aprendi esse processo de arte no canal do Luz Cadreus. Eu acho que é assim que fala. E esse é o vídeo que ele mostra o processo de arte. Eu vou deixar ele na descrição caso você queira aprender. Eu acho que eu falei muito sobre o desenho e pouco sobre o processo. Dependendo do processo, ele vai pegar tudo aquilo que você aprendeu e simplificar para você melhorar cada vez mais os seus desenhos. Não tô dizendo que você não pode fazer esse passo a passo todo para fazer um desenho. Só tô dizendo, se você fazer isso, é capaz de você demorar bastante para terminar esse desenho. Passar por isso é complicado se você vende comissões ou algo do tipo. Eu recomendo você estudar tudo que eu te passei antes de tentar simplificar o seu desenho. Assim você vai ter um bom entendimento dos fundamentos e não vai se perder muito.
Daí, pouco a pouco, você vai criar um padrão para os seus processos de arte. Bom, eu acho que isso é tudo que eu tenho para falar hoje. Se você se sentiu perdido ou não entendeu muito bem o que eu quis dizer, eu recomendo esse vídeo do Léo MK aqui. Lá tem muito mais informação sobre e ele também explica bem melhor do que eu. Dito isso, obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal recentemente. Eu tô muito feliz com isso. E obrigado também ao pessoal que me seguiu no Twitter. Bom, esse vídeo me deu um pouco mais de trabalho que os outros. Então se vocês pudessem comentar ideias de vídeos que não me desse tanto trabalho, eu ia gostar muito. Dito isso, até uma próxima.